Olá pessoal, professor Yuri aqui novamente para mais uma aula de PHP. Hoje a gente continua aqui com o desenvolvimento do nosso sisteminha para Helpdesk. A gente já teve contato, né, para saber como que a gente transfere, faz as chamadas e tem as respostas e como que a gente captura esses dados através das superglobais get e post, né, que são os métodos que a gente pode usar. Então hoje a gente vai fazer uma lógica de programação em que eu recebo esses dados enviados pelo formulário do usuário, né? Ou seja, pelo navegador do usuário recebido por nosso Apache, e o nosso arquivo PHP vai fazer uma tratativa desses dados e verificar se a senha e o e-mail conferem com o que existe armazenado no nosso sistema. A gente vai trabalhar de uma forma simples com esses dados armazenados em um array, porém, conforme formos avançando, a gente já vai fazendo estudos do banco de dados, a gente vai conseguir pesquisar esses dados no banco de dados e retornar esses dados, né? Verificando e retornando a existência ou não desses dados. Então, nesse momento, nós vamos criar um array, nós vamos criar alguns usuários, né? Usuários e senhas, e depois a gente vai verificar através desse array se esse usuário existe ou não. Se esse usuário não existir, ele retorna lá para o meu index e apresenta que o usuário não existe, né? Ele apresenta lá como uma informação que o usuário não existe. E se caso ele existir, ele informa que o usuário está autenticado. Ok? Então, de uma forma bem simples, a gente vai fazer um request e vai ter uma resposta, né? Esse request ele vai informar passando através das nossas superglobais. A gente vai verificar esses dados comparando se existem ou não dentro de um array que armazenam esses dados, simulando um banco de dados. E se esse usuário existe, este array, ele retornará que o usuário foi autenticado. Se não, retornará um erro na nossa página. Faremos um tratamento desse erro na nossa página. Então, para a prática, vamos voltar lá para o nosso Sublime Test. A gente tem aqui o nosso arquivinho do valida login. Poderemos usar ele. Vamos criar aqui um array. Este nosso array, vou chamar ele de usuários. Vou chamar ele de usuários app. Ele vai, né, essa variável vai receber um array. E este array, ele será um array multidimensional, ou seja, um array de arrays, né? Então aqui a gente vai ter um array para armazenar um determinado usuário, e esse usuário vai ter um e-mail. Este e-mail será adm@teste.com.br e vai ter como outro elemento aqui, né, outro índice, senha, que vai receber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então eu tenho este primeiro array e vou incluir mais outro array. Reservada. Escrito errado. Copio esse aqui para não dar muito trabalho e ficar repetindo. Depois eu vou ter um outro teste aqui. Vou chamar de yuri.petrone@gmail.com e a senha também 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho estes dois usuários, né, armazenados nesse meu array aqui, multidimensional. Bom, com o nosso array formado, eu só vou dar aqui um print R nele para a gente visualizar ele em tela. Usuários app. Para a gente visualizar ele melhor, vou usar aqui minhas tags pré para ficar mais organizado a visualização. Lembrando sempre do ponto e vírgula. Vamos fechar a tag pré.
Ok, tudo salvo. Vamos ativar o champ aqui, o nosso Apache. Vamos lá no nosso sisteminha. Localhost, app helpdesk. Olha só, eu só vou entrar lá naquela nossa página, que essa página ela é a valida, a valida login.php. Porém, eu não tenho como chamar ela e visualizar esses dados ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar ela diretamente no meu navegador, tá? Valida login.php. Tá. Vai retornar um erro aqui, porque a gente, utilizando o método post, eu não chamei essa página através do método post, né? Eu desci ela direto. Mas não preocupe com esse erro. A gente está visualizando aqui, só fiz esse teste com vocês para a gente visualizar a criação do meu array, né? Então eu tenho um array dos meus usuários e para cada elemento do meu usuário eu tenho um novo array, né? Então o índice do meu array principal, ele representa, cada índice do meu array principal representa um usuário cadastrado. O primeiro é o ADM, né, @teste, e o segundo é o yuripetrone, @gmail. Ok, vamos voltar aqui. Então, o desafio aqui nosso é pegar estes dados aqui e comparar com os dados informados pelo usuário. E se os dados baterem com algum desses dois usuários, a gente vai receber a autenticação, né? O que isso quer dizer? A autenticação quer dizer que o meu usuário pode acessar todas as outras páginas do meu sistema. Então, ele autentica-se uma vez e o sistema dá para ele a possibilidade dele acessar todas as páginas do meu sistema. Ou não, né? Se esses dados estiverem errados, ele simplesmente continua na página e tem um retorno de erro, né? De erro de login. Então, a gente tem aqui, né? Vamos voltar lá para o nosso sisteminha. Eu tenho aqui informando os meus dados. E a hora que eu informar esses dados, eu tenho que o quê? Comparar, veja que eu já tenho aqui, né? Os dados passados pela minha super global, que são esses aqui, pela super global post, que ela também é um array, e ela, eu destrinchei ela aqui para ela pegar os dados enviados pelo nosso formulário, né, no name, e-mail e name senha. Então aqui eu tenho eles dois, e tenho aqui o meu array, né, como se fosse o meu banco de dados. O que eu possuo no meu banco de dados está aqui. Então basta eu comparar estes dados com algum destes dois. Então para fazer isso, bastante simples, né? A gente já aprendeu como percorrer um array e a gente vai fazer uma verificação se estes dados passados pelo usuário através do meu método get, né? Post, na verdade, ele tem comparação com esses armazenados no meu array. Então vamos lá. Então eu vou comentar esse trecho de código aqui para ficar mais fácil da gente trabalhar. Vou comentar esse trecho de código. Ok, aqui eu vou usar a nossa for each, né? Se vocês lembram bem, o for each percorre o meu array, né? Ele percorre o meu array, informando cada dado do meu array, né? Então ele percorre o array automaticamente. E para isso eu tenho que informar o meu array que eu quero percorrer, usuários app, e mandar este array para uma outra variável, que essa variável vai armazenar estes dados percorridos, né? Então, para cada passada que ele der, ele vai mandar essa passada, né, esse loop, cada passo que ele der nesse loop, ele vai colocar isso em um outro array. Vou chamar ele de usuários, só de usuários. Então, a cada passada que eu der, né, no meu array, a cada uma dessa aqui, na primeira nessa aqui, na segunda, ele vai armazenar esse dado aqui. E eu vou aqui só dar um printr nesse dado aqui, só para vocês visualizarem isso acontecendo.
né, na minha variável usuários. Eu vou dar um eco aqui em HR, só para a gente visualizar melhor. Sempre lembrando do ponto e vírgula, tá? Tudo ok. Então vamos verificar como que ficou lá no nosso sisteminha. Então se eu voltar aqui agora, né, informar os meus dados aqui, e entrar na minha página, olha só. Dentro do meu array, né, quando eu percorri o meu array, para cada passada dele eu verifiquei, né, que o primeiro é o ADM, né, com essa senha, e o segundo, esse cara aqui, ok? Aqui embaixo, essas aqui são as informações que foram passadas pelo meu método, né, post. Então a minha super global armazenou esses dados aqui. Então voltando lá para o nosso sisteminha. Pessoal, então, se vocês querem acessar aqui o e-mail e a senha, basta, né, então, eu ter aqui e-mail, que é o nosso índice, né, o índice e-mail, para mim saber qual que é o e-mail desse cara. Eu estou destrinchando. E a gente tem também, eu vou colocar aqui só para vocês perceberem como que eu navego pelo meus índices, né? E eu tenho aqui também o usuário senha, né? Que é o outro índice. Eu vou só dar um eco em BR aqui, só para vocês visualizarem como que é passado essas passadas, né? BR. Então a gente tem esses dois dados, né? Eu tenho o usuário e-mail e o usuário senha, ou seja, que está armazenado no meu banco. E aqui embaixo, na minha global, eu tenho a post e-mail e tenho a post senha, né? Vocês já devem ter percebido que para mim fazer a comparação, basta, né, eu utilizar esses dois dados, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui imprimindo para vocês verificarem como que esse dado é armazenado aqui no nosso array. Então eu salvo aqui, volto lá no nosso navegador. Então eu tenho aqui, ó, né, senha, e-mail e senha, ok? Então se eu quero acessar o meu e-mail, basta eu utilizar aqui. Se eu quiser acessar a senha, basta eu utilizar assim, né, o índice que pertence a esse dado. Então bastante simples. Se eu quero comparar este dado, eu vou até puxar aqui para cima, com este dado, a gente já aprendeu como fazer isso com condicionante if, né? Então eu tenho que comparar estes dados com estes dois dados. Então bastante simples, né? A gente compara isso com condicionante if. Então se usuários, né? Usuários, porque é a variável que recebeu cada passada, né, do meu for each. Se usuários e-mail for igual ao que? A post e-mail, né? Eu vou até recortar daqui, tá? Para ficar mais fácil. Não, vou deixar aqui para vocês verem eu criando. Post e-mail. E agora a gente usa, adiciona mais uma comparação, né? Porque eu tenho que verificar também a senha, né? E lembrando que quando eu uso o i, né, esse operador lógico i, as duas condições têm que ser verdadeiras, tanto da esquerda como da direita, que eu vou fazer agora. E usuários senha, né, que é o meu índice senha, igual a senha passada pelo meu post, né, a super global post.
Ok? Então essa é a minha comparação. Eu vou comentar esse trecho de código aqui, só para ficar mais fácil de visualizar, tá? Agora eu só quero mostrar para vocês essa lógica aqui. Então, olha só, eu estou pegando os usuários que foram recebidos, né, para cada interação do meu for each, né? Então ele vai percorrer os dados e para cada dado ele vai verificar, né, se aquele dado visualizado no momento, né, usuários e-mail é igual ao que passei pelo post e-mail e usuários, tá, senha é igual ao post senha, ok? Então ele vai verificar esses dados. E se estiverem corretos... Bom, então se esse teste aqui foi correto, significa que o meu usuário está autenticado. Então eu vou criar só uma variável aqui, vocês vão entender ela posteriormente, a criação dela, que ela informará se o usuário está autenticado ou não. Isso servirá para todas as nossas páginas. Então eu vou criar aqui, ó, usuário autenticado. Então meu usuário autenticado vai receber true, né? Ou seja, verdadeiro, certo? Então aqui, ó, ele vai fazer esse teste, né? Se o usuário percorrido no meu banco de dados, né, simulado aqui, porque ele não é um banco de dados, ele é só um array, mas ele vai percorrer esse array como se ele estivesse percorrendo o banco de dados e vai testar. Se esse usuário for igual ao usuário passado pelo nosso login, né, com o e-mail e com a senha, o meu usuário autenticado vai receber true, tá? Então, essa variável aqui, eu tenho que criar ela aqui em cima, ó. Vou até escrever aqui para vocês entenderem. Eu vou escrever aqui, ó, variável criada para autenticação do usuário. Então, o que acontece? Eu vou criar essa variável aqui em cima, né? Ela vai estar fora do meu escopo do for each, e eu vou dar para ela o valor de false, né? Usuário autenticado vai receber false. Beleza, pessoal? Olha só. Então, sempre que iniciar uma verificação, o meu usuário ele será tido como não autenticado. Então, o sistema vai verificar no banco de dados e vai testar se o e-mail e a senha informados pelos usuários batem com o e-mail e a senha do meu banco de dados. Bateu, a minha variável ela se tornará verdadeira, né? Usuário autenticado. Então, essa variável ela será passada em todas as páginas. Então, caso for true, ele terá acesso, né, às minhas outras páginas. Eu terei uma verificação, né? Essa verificação é bem simples. Eu coloco ela fora do escopo aqui do for each. Eu vou fazer uma verificação aqui. Então, todas as minhas páginas vão ter essa verificação aqui, ó. Se usuário autenticado se for verdadeiro, né, eu já posso deixar assim, porque ele tem valor true ou falso, né, eu vou dar um eco aqui, só para a gente visualizar. Opa. O usuário está autenticado. Caso contrário, né, for false, minha variável está faltando aqui, né, else
Eu vou dar um outro eco aqui. O usuário não foi autenticado. Então, pessoal, está pronta a nossa lógica, né? Eu tenho um usuário criado, dou para ele o valor de false, né? Uma variável de usuário autenticado. Pesquiso no meu banco de dados, comparando, né, o meu array, né, o que eu tenho dentro do banco de dados, com os dados passados pelo meu método post, né, a super global post. Ok, comparo, né, os dois dados, e-mail e senha. E se esses e-mail e senhas forem comparados, né, meu critério de comparação, o usuário autenticado recebe true, ok? Se não comprará, ele continuará com false, né? Porque ele não entrará nessa lógica aqui. Se esses dados não tiverem nenhuma comparação, ele não entrará nessa lógica, né? O meu sistema não retornará, não mudará o valor da minha variável, né? Ele não entrará aqui. Caso contrário, né, ele vai fazer... Então, aí, eu tenho essa lógica aqui para percorrer os dados, né, que vão comparar os dados dentro do meu banco de dados, e tenho essa lógica aqui de fora, que verificará se o usuário foi encontrado ou não. Caso ele for encontrado, eu vou escrever em tela que o usuário está autenticado. Caso contrário, ele não vai ser autenticado. Só dar um ponto e vírgula aqui. Ponto e vírgula aqui. A gente salva. Vamos testar essa nossa lógicazinha. Vou lá no nosso navegador. Vou dar um F5 aqui, só para atualizar. Então, primeiramente, eu vou testar com o usuário correto. Um usuário que existe na nossa base de dados. E olha só, o usuário está autenticado. Ou seja, ele comparou com o nosso banco de dados e mudou, né, a minha variável que eu tenho para controlar a autenticação para true. Tá? Lembrando que ela nasce errada, né? Se essa senha fosse errada, eu vou dar qualquer valor aqui, né, e entrasse, ó, o usuário não foi autenticado. Porque o dado passado aqui está errado. Se eu passar outro dado aqui também, ó, no meu e-mail, e a senha for correta, ele verifica, né? Porque a gente sabe que comparação com o i, ele verifica todos os dados, né? Então, olha lá, o usuário não foi autenticado, porque a senha, o e-mail está errado. Então, ele verificou na base de dados se existe usuário e comparou se a senha, né, e o e-mail bate com a senha e o e-mail que eu tenho armazenado. Se bater, o meu usuário autenticado, que inicialmente recebe o valor de false, porque ninguém pode acessar minhas páginas sem ter esse usuário autenticado, ele foi mudado para true, né? E sendo true, eu informo que esse usuário está autenticado. Sendo false, esse usuário não foi autenticado. Simplesinho a nossa lógica. Bom, e para melhorar ainda mais essa nossa lógica, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu escrever em tela que o usuário não foi autenticado, eu vou retornar para a minha página index.php. Então, toda vez que o usuário não for autenticado, eu vou retornar para essa página, né? Ou seja, eu vou forçar o usuário a ficar nessa página e passar para essa página um parâmetro que eu vou falar que o login está errado, tá? Então, vamos lá. Então, é bastante simples. A gente usa uma função nativa do PHP que chama header. Tá? O que essa header faz? Ela força o usuário a ir para um local. E que local é esse? Né? Basta eu colocar aqui, ó, location. Tá? Então, qual que é o location que eu vou mandar? Para index.php, né? Que é a minha página que eu estou informando os dados, né? Então, o usuário não vai sair dessa página. Toda vez que ele informar os dados de usuário errado, ele não vai sair dessa página. E eu vou passar um parâmetro aqui, se vocês lembram, a gente tem um parâmetro que a gente passa depois do ponto de interrogação. Eu consigo, quando eu faço isso, informar para a minha global post um valorzinho. Então, o que é o valorzinho que eu vou falar?
Ó, login igual a erro. Então, quando eu faço isso aqui, ó, é aquela mesma fórmula que a gente viu que quando eu informo os dados, o meu método get, lembra que ficava com um interrogaçãozinho, e logo após alguma informação, né, que vinha do name. É como se fosse o name e o valor que ele carrega, tá? Então eu estou mandando para a minha página principal, forçando o usuário aí para a minha página principal, levando esses parâmetros, né? Login igual a erro, ok? Ponto e vírgula. Vamos salvar. Então vamos lá para o nosso navegador. Eu vou dar uma atualizada aqui. E olha só, eu vou informar os dados corretos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente vai para a página que o usuário está autenticado, ou seja, né, simulando que o usuário agora está dentro do nosso sistema. Então, e se o usuário não for autenticado corretamente, eu vou passar uma senha errada aqui, olha o que acontece. Ele não sai da minha página principal e me passa aqui pelo método get, ó, login erro, né? Então essa é uma forma de eu bloquear o usuário de sair dessa página. Ou seja, se ele não passar nenhum valor, ó, o login retornou erro, né? Se ele passar valores errados, né, ou pode ser ou e-mail ou senha, ele também não sai dessa página. Então essa é uma forma da gente testar se o usuário está autenticado, né, se é true, e se for true, ele segue para as nossas páginas seguintes. Caso contrário, ele tem um location, força ele a ficar na nossa página index, retornando um erro através do meu método get, ok? E a gente pode melhorar ainda mais isso aqui. E olha só, com esse parâmetro passado pelo método get, eu posso ir lá na minha index PHP fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, ó, no meu body, vou abrir aqui uma tag do PHP e vou testar, né? Eu vou só dar um print R aqui na nossa super global get para a gente visualizar o que ela está passando. Só para vocês verem essa lógicazinha, né, o tanto que ela é interessante que a gente pode utilizar ela para outras coisas, né? Então aqui eu estou capturando, né, o meu método get, o que ele tem armazenado. Então se eu voltar aqui, ó, e tentar, olha só, o meu método get, ele passou como login, erro, né? Vou tentar aqui com o valor correto, autenticou, né? Então, sempre que eu não conseguir autenticar, eu vou ter este dado aqui. Ele vai retornar este dado aqui para mim. E eu posso, com este dado aqui, fazer alguns testes, né? Algumas verificações ou informação para o usuário. Então, pessoal, tem um problema aqui que toda vez que eu tentar acessar essa minha página index.php, sendo ela direta ou não, ela vai me retornar aqui o meu array, né? Pode ser que ela retorne um erro. Então eu preciso testar se essa variável get está setada, ou seja, se ela tem valor, né? Eu vou só copiar ela aqui para cima. Eu só vou copiar ela aqui para cima aqui do HTML para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, toda vez que eu tentar dar um print e não existir um valor, ela vai me retornar um erro, né? Alguma coisa que não existe. Então a gente tem uma variável para testar se essa função está carregada, se meu array está carregado, né? Ou seja, setado, que é o iset. Tá? Eu vou usar o iset para a minha variável get, que é a minha super global, né? No valor login, ok? Lembra que eu criei, né, aqui no valida, passando o location, né, o parâmetro login, né, no índice login, retornando um erro, né, caso a minha variável não fosse autenticada.
Então eu vou testar sempre que eu entrar aqui, se essa variável neste índice, ela está setada, ou seja, carregada, né? Então eu posso fazer um teste aqui, né? Então se isso aqui for verdadeiro, então eu imprimo. Faltou só aqui um fechamento aqui do meu parênteses. Eu tenho dois, né? Então, se essa a minha super global, né, no meu índice globin for setado, ou seja, se ela tem algum valor, né, então eu vou imprimir o que ela tem, né, aqui em login. Pode ser o erro, né, ou não. Ok? Então, isso aqui serve para a gente não ficar escrevendo toda hora que acessar o index, né, somente quando ele for autenticado mesmo e retornar o valor de erro. Então, veja só, vou dar um F5 aqui. Olha que não aparece mais, né, a minha impressão da minha super global. Somente quando eu informo um usuário e senha incorretos. Aí sim ele escreve o erro em tela, né? Que foi a autenticação deu errado. Porque eu passei pelo método get, no meu parâmetro login, o erro, ok? Essa é uma forma, né, da gente não ficar escrevendo toda hora, a todo momento, né, que eu acessar aqui na minha tela. Então, pessoal, para a gente escrever isso aqui na tela do usuário, igual lá o usuário não foi autenticado, né, em vermelho, vamos fazer o seguinte, a gente vai copiar esse trecho de código. Eu vou levar aqui, antes do nosso botão aqui, debaixo dessa div aqui, né, que aqui eu vou construir outra div para a gente informar o usuário que a senha dele está incorreta. E eu vou usar aqui, eu vou só testar aqui então, olha só. Eu vou testar se a minha global está, né, está carregada e se a minha get login, tá? Vou copiar aqui. Se a minha get login é igual a false. For igual a erro, né? Então, deixa eu só tirar esse parênteses aqui. Igual a erro, né? Então, quer dizer, quando o usuário quando a minha variável get login não estiver carregada, ou seja, estiver carregada, e a minha get login for igual a erro, ok? Se ela for igual a erro, eu vou utilizar aqui, pessoal, olha só que interessante isso aqui, que é importante vocês terem agora bastante atenção. Eu vou escrever um bloco de código HTML aqui dentro. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar a minha tag. Eu vou encerrar a minha tag PHP aqui. Bastante atenção, né, nessa minha fórmula aqui, porque a gente vai utilizar muito ela. Eu vou encerrar ela aqui, ó, como se eu estivesse encerrando essa tag PHP, né? Então essa tag PHP, ela vai estar como se ela fosse aqui, ó, encerrando. Deixa eu dar para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Certo? Ela somente, né, entrará no PHP se isso aqui for verdade. Então, se isso aqui for verdade, eu vou encerrar aqui, ó. Eu vou criar outra construção PHP aqui, ó. Olha só que interessante. Eu vou abrir outra tag PHP aqui.
tá? Então, só se isso aqui for verdadeiro, né, o PHP permite a gente fazer isso, ele vai ter a abertura das tags PHP, né? Então, isso aqui é uma construção bastante simples e bastante comum para a gente escrever dentro do PHP construções HTML. Então, o que eu estou falando? Se isso aqui for verdadeiro, eu continuo a minha tag PHP depois do que eu vou escrever aqui em HTML. E o que eu vou escrever aqui em HTML é uma divzinha. Ó. Vou criar uma div, certo? E dentro dessa div eu vou informar aqui, ó, usuário ou senha inválidos. Inválidos. Ok? Então veja bem, se o meu teste PHP for verdadeiro, eu continuo com a minha tag PHP. Se não, né, eu escrevo isso em tela. Ok? Eu só vou colocar aqui uma class. Essa class chama TextDanger. O que ela faz? Ela escreve isso aqui em vermelho, né? Fica aparecendo aquele textozinho em vermelho. Então é bastante interessante vocês verificarem essa construção aqui, ó. Né? Que se esse PHP aqui for verdadeiro, né? Ou seja, se o login for carregado e se o getLogin for igual a erro, né? Se essas duas condições forem verdadeiras, ele vai escrever isso aqui em tela, né? E encerra o meu bloco PHP. Caso não for verdadeiro, ele já encerra aqui, ou seja, ele não escreve este texto HTML, ok? Eu só vou colocar esse trecho de código aqui na mesma linha, para ficar mais fácil a visualização. Só para vocês entenderem que esse trecho de código aqui, ele só entrará, né? Ele se encerrará se isso aqui for falso, ele encerrará. Se for verdadeiro, ele escreverá em tela, ok? Continuando com esse pedaço aqui. Então eu vou abrir e fechar, se for verdadeiro aqui. Ou então, se for falso, eu já vou fechar aqui. Bastante atenção nessa construção, é bastante importante que vocês entendam isso, ok? Porque se isso aqui for verdadeiro, eu vou fechar aqui. Se isso aqui for falso, eu vou fechar aqui. E não entra, né, na minha div. Então vamos lá, tudo salvo. Agora eu tenho aqui, né, meu e-mail e senha. E se eu informar o e-mail ou senha incorretamente, olha, usuário e senha inválidos, né? Ele entrou lá no meu teste do usuário e senha inválido, ok? Então quer dizer que o meu get ele foi carregado e o getLogin é igual a erro. E eu retornei essa divzinha. Essa divzinha, ela nada mais é do que esse usuário e senha inválidos escrito em vermelho aqui. Então bastante atenção nessa construção das minhas tags PHP junto com HTML. É bastante importante vocês compreenderem e praticarem isso, ok? Então, pessoal, com isso, né, ficou bastante simples e objetivo a nossa construção, né? Eu já consigo testar se o meu usuário aqui ele é correto, né? Se caso for correto, aqui 2, 3, 4, 5, 6, ele entra, né? Ele é o usuário autenticado, ou seja, minha variável de usuário ela é autenticada. Caso contrário, né? Se isso aqui for errado, eu permaneço na minha página retornando para o usuário que a minha senha é inválida. Então espero que tenham gostado dessa parte. Ela não é muito complexa, mas vocês têm que praticar para aprender o que for feito aqui. Pratiquem bem, pratiquem com atenção, assistam essa aula e tentem fazer por si, para compreenderem a nossa lógica, né? Utilizando o meu tanto valida login quanto a minha página index, né? Testando isso em tela e retornando um texto HTML na tela do usuário. Então até a próxima aula para a construção dos outros formulários.